volta! E hoje nós iremos preparar uma receita de origem conventual portuguesa, sendo que a receita original chama-se Brisa do Lis. Essa receita, no entanto, foi levada para o Brasil e, na ausência de um dos seus ingredientes, que é a amêndoa, a receita original foi então substituída por coco e levou-se o nome de quindim. E hoje, por uma questão de acessibilidade aos ingredientes, nós vamos preparar o quindim. Vou deixar, no entanto, na descrição do vídeo a receita original das Brisas do Lis. E vocês podem estar preparando, pois os processos serão os mesmos, apenas vamos substituir as quantidades e os ingredientes. Vamos iniciar a nossa receita falando sobre a organização da nossa área de trabalho. Eu tenho à minha frente a minha tábua de corte. Tenho 6 ovos, sendo que vou utilizar 5 gemas em ovo inteiro. Tenho 100 gramas de coco. Essas 100 gramas de coco pode ser um pouco difícil para quem não tem a balança falante. No entanto, podemos utilizar as nossas unidades de medida como referência. Essas 100 gramas de coco equivale a uma chávena de chá e uma chávena de café mal cheia. Eu pesei e deu aproximadamente as 100 gramas que vamos necessitar nessa receita. Para quem tem alguma dificuldade, tem as unidades de medida, equivale à primeira e à última. E vamos utilizar também a mesma medida com açúcar, uma de chá e uma de café. Temos ainda para essa receita 125 ml de água, no entanto, eu coloquei aqui no jarro porque vamos utilizar para hidratar o coco e para fazer o teste dos ovos. Tenho um jarro d'água. Tenho também um copo para fazer o teste. Tenho ainda essência de baunilha que eu vou utilizar para fazer a minha calda. Tenho umas forminhas de alumínio que nós normalmente utilizamos para fazer os pastéis de natas. Nesse caso, a receita dará 11 quindim. Tenho a manteiga, que não será usada na receita, só será usada para untar essas forminhas. Tenho aqui ainda um utensílio, que ele parece uma colher, ele é redondo, ele tem um fundo redondo e, no entanto, ele tem 2 aberturas nas laterais, que é onde sai a minha clara. É um separador de ovos. Para que isso aconteça, vou precisar de uma taça que eu consiga pousar esse meu utensílio, de forma que eu consiga quebrar o ovo e separá-lo. Vou precisar também de um garfo para quebrar os meus ovos. O primeiro passo para essa receita será a hidratação do meu coco. Vou, então, identificar minha taça do coco ralado. Vou utilizar a minha medida de chávena. Vou pegar o meu jarro d'água e vou, então, encher a minha chávena para que, então, eu consiga verter sobre o meu... E após esse processo, vou reservá-lo enquanto eu faço outros passos da receita. Nesse momento, vamos iniciar o teste dos ovos. Tem aqui um copo de água, que eu já coloquei minha água, uma taça para os ovos testados e os meus ovos a serem testados. Localizo a minha taça e coloco o meu ovo dentro do copo com água. Se o meu ovo afundar, foi lá para o fundo e eu sentir com o meu dedo que ele está no fundo do copo, é sinal que esse ovo está próprio para consumo. Retiro com o garfo que estava à minha direita e coloco na minha taça dos ovos já testados. Vou fazer isso com todos os ovos, que nesse caso serão 6 ovos. Vou reconhecendo, ele afundou, está próprio para consumo. Farei isso porque é muito necessário para o bom andamento da minha receita. Vamos então agora fazer a separação da gema e da clara. Tenho a minha taça dos ovos, uma taça do lixo e o garfo. Vou quebrar o meu ovo delicadamente, coloco sobre o meu utensílio que está sobre a minha taça, de forma que a minha clara caia sobre a minha taça. Ou seja, eu levanto um pouquinho o meu utensílio e a clara automaticamente vai escorregar para dentro da minha taça. Feito isso,
A minha gema está aqui no meu utensílio, separada da clara. Vou, então, em busca da minha taça, onde eu vou colocar as minhas gemas separadas, e verto lá para dentro a minha gema. Vou fazer isso novamente, vou quebrar o meu ovo com pouca pressão para que a casca não caia, localizo o meu utensílio e quebro o meu ovo sobre o utensílio. Coloco a minha casca na minha taça do lixo. E é importante utilizar o garfo para quê? Para que eu exceda uma pouca pressão no ovo, para que então as cascas não caiam nesse processo. O meu utensílio para que a clara caia na minha taça e novamente pego a minha taça da gema e transfiro a minha gema lá para dentro. Vou então fazer esse processo com mais 3 ovos, que no entanto serão 5 gemas. Depois de ter separado as 5 gemas, localizo então a minha taça com as gemas e vou adicionar um ovo inteiro. Coloco então o ovo inteiro e depois eu vou mexer com o meu garfo de forma delicada para que não forme muita bolha ou muita espuma no meu ovo. Na próxima etapa da nossa receita, que será a nossa calda, nós vamos utilizar então, no meu caso eu vou utilizar a placa de indução, vocês podem utilizar o fogão normalmente. Para essa receita então, a continuidade da receita para fazer a calda. Vou precisar de um tacho de fundo grosso, vou precisar das 250 gramas já separadas de açúcar, vou precisar de uma colher de sobremesa da essência de baunilha e vou precisar dos 125 ml da água. A primeira coisa, vou colocar o meu tacho sobre a minha placa ou o meu fogão, vou adicionar as 250 gramas de açúcar, coloco lá para dentro. Feito isso, vou adicionar, então, a minha baunilha, que será uma colher de sobremesa das nossas unidades de medida de baunilha. Isso vai adicionar um sabor à nossa receita. Depois desse processo, vou então colocar os 125 ml de água. Para que eu consiga medir essa quantidade de água, vai corresponder a 3/4 da minha chávena de chá, ou seja, é um pouquinho acima da metade. Eu posso colocar o meu dedo para servir como referência dessa medida. Então, eu vou pegar o meu jarro e com o meu dedo vou colocar um pouquinho para cima do meio. Feito isso, vou verter sobre a minha açúcar e vou mexer para que tudo fique bastante homogêneo. Só nesse momento é que eu vou, então, ligar a minha placa ou o meu fogão. A temperatura que vamos utilizar para essa cozedura será 140 graus. O ponto dessa calda é um ponto de pérola ou 108 graus. Para quem tem um termômetro que fale, pode utilizar o termômetro, que o ponto é 108 graus. Ou então, para quem não tem, poderemos usar então o temporizador ou o telemóvel a 7 minutos. 7 minutos é o tempo suficiente para que essa minha calda chegue à temperatura e ao ponto que eu vou precisar para essa minha receita. O próximo passo é misturar então o meu coco e colocando pouco a pouco a minha calda na gema, mexendo com a minha vara de arame para que a minha gema não cozinhe. Após todos os meus ingredientes já estarem misturados, vou agora untar as minhas formas para receber o meu quindim. Coloco a minha mão mesmo na manteiga, com os meus dedos retiro e vou passando sobre as forminhas. Vou mesmo sentindo, os meus dedos devem fazer todo o processo de reconhecimento, se está ou não bem untado.
É importante que essas formas estejam muito bem untadas para que nós esformemos com maior facilidade. Feito isso, vou colocar 1 colher de chá de açúcar dentro da minha forminha. Vou deslizando, vou passando para que fique bem untada. Faço isso com todas as forminhas, reconhecendo e percebendo se elas estão ou não bem untadas. Vale lembrar que a cada processo de colocação nas forminhas, eu devo misturar de novo a minha massa. Dentro das minhas forminhas, eu vou utilizar, nesse caso, uma concha, para que eu consiga encher minhas forminhas de forma mais precisa. No entanto, quem tiver mais dificuldade pode transferir o meu preparo para um jarro de bico para que fique mais fácil o enchimento. Nesse caso aqui, estou utilizando uma concha, localizo a minha forminha e vou colocando o preparo. O ideal é não encher até em cima, pois na hora do transporte para a minha air fryer, posso deixar cair e não queremos perder o nosso quindim. Vou sentindo com o meu dedo, o ideal é sempre deixar uma margem de segurança. Após o enchimento das minhas forminhas, vou então localizar minha air fryer, vou retirar o cesto e vou colocar delicadamente os meus quindins no cesto. O ideal é colocar apenas 4 para uma melhor cozedura dos meus quindins. Eles também podem ser feitos no forno, na receita tradicional, seria 30 minutos em banho-maria. Vou localizar então a minha air fryer, vou colocar o meu cesto e agora vou programá-la em 20 minutos a 160 graus. Passado esse tempo, vou deixar arrefecer, abro o meu cesto e tenho que retirar os meus quindins morno. E é morno que eu devo desenformá-los para que eles saiam com mais facilidade. Se eu deixar arrefecer muito, a açúcar que nós untamos endurece e fica mais difícil para desenformar. Após retirar o meu quindim e colocar sobre a minha tábua, vou então desenformá-lo. Para isso, vou precisar do auxílio de um garfo. Pego o meu quindim delicadamente e com o cabo do meu garfo vou passando sobre as bordas do meu quindim. E assim, vou virar a minha forminha sobre a minha tábua e assim, ele desenforma naturalmente. Deixo arrefecer e devo servi-lo frio. Para servir o meu quindim, posso polvilhar com coco, posso enfeitar com coco ou raspas de coco ou frutas. Delicie-se, aproveite e um bom apetite!